beleza? Estamos aqui com mais uma monitoria de física no UpPlay do SSA1. Inclusive, deixa eu tirar a máscara, que eu esqueci de tirar para a gravação. A gente vai fazer hoje algumas questões do assunto que a gente viu na semana passada, beleza? Semana passada a gente falou um pouquinho de movimento circular. Eu lembro que a gente chegou a fazer a prática de algumas questões, mas eu queria praticar um pouquinho mais porque esse assunto é muito importante, tanto para a SSA1 quanto para vestibulares que vocês vão fazer mais pra frente, como por exemplo o Enem, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, as questões, gente, além de fazer as questões, eu também vou tentar tirar um pouquinho de teoria para desenvolver de novo, relembrar, revisar com vocês o que a gente viu na aula passada, certo? Então vamos já direto para a questão? A gente vai ler a questão e tirar um pouquinho de teoria e fazer a resolução dela, certo? Beleza. Um dos grandes empreendimentos tecnológicos que a humanidade presenciou foi a construção na Europa, do maior acelerador de partículas do mundo, o LHC, Large Hadron Collider, situado a 175 metros de profundidade. Nele, prótons são acelerados num túnel de 27 km de comprimento, em forma de anel, que percorre aproximadamente 11.000 voltas em apenas um segundo. A partir desses prótons, a partir daí esses prótons se chocam com outros, numa razão de 600 milhões de colisões por segundo. De acordo com o texto, é possível prever que a velocidade de partículas que atingem no momento da colisão será em km por segundo. Seguinte, galera, antes da gente falar de movimento circular em si, eu acho interessante, tanto a título de curiosidade, quanto isso pode ser o contexto de alguma questão no teu SSA1 ou no teu Enem, o que é um acelerador de partículas? Seguinte, o que acontece? A gente, na física, a gente tenta fazer alguns processos que necessitam de colisões de partículas para a gente estudar eles, certo? E como é que a gente pode fazer colisões de partículas? Vocês concordam que partículas são muito pequenas, né? Partículas como, por exemplo, átomos, moléculas, são bem pequenininhas, não é isso? Então, a gente criou uma máquina chamada acelerador de partículas. O que é isso? É basicamente um tubo circular, certo? Bem grande, gigantesco, como eu vou aqui na questão, que tem 27 km de comprimento, LHC. E nesse tubo vão sendo jogados partículas, que podem ser partículas como átomos ou fótons, enfim, diversos tipos de partículas são jogados lá dentro. Essas partículas começam a girar em volta desse tubo, girar, com velocidades muito altas, certo? Aceleradores de partículas lidam com partículas muito rápidas e em grandes quantidades, beleza? E o que acontece? Essas partículas girando, alguma hora elas vão se bater, se chocar, certo? E quando elas se chocam, elas vão causar efeitos diferentes que a gente pode estudar com relação a eles. Por exemplo, se você chocar dois átomos de uma molécula, pode ser que eles, de um mesmo átomo, eles podem formar um átomo diferente com a junção dos núcleos deles. Enfim, tem várias funções para um acelerador de partículas, beleza? Então, o que é que ele está dizendo para a gente? Ele disse aqui na questão que a gente tem o LHC, que é um acelerador de partículas. Eu vou desenhar ele como se fosse um anel, assim. Beleza? Como se fosse um anel, aqui é o LHC, que ele vai fazer essa volta. Na verdade, eu vou até desenhar, apesar de eu ter quase certeza que ele não é perfeitamente circular, eu vou desenhar ele de forma circular, porque a gente está falando de movimento circular, né? Então, como se ele fosse circular. Isso aqui é o LHC, beleza? E disse que o perímetro, ou seja, o tamanho do LHC é de 27 quilômetros. Se o LHC é um círculo, e o tamanho dele, uma circunferência, na verdade, e o tamanho dele é de 27 km, quer dizer que o perímetro da circunferência é 27 km, beleza? Certo. Ele disse que a partícula realiza aproximadamente 11.000 voltas em um segundo. O que é esse 11.000 voltas? 11.000 voltas é basicamente a frequência desse cara. Porque lembra que, como é que a gente pode calcular a frequência? A gente tem o período, não é isso? A gente tem que F é igual a 1 sobre T. Você lembra disso? Que é a frequência inversa do período. O período é a quantidade de tempo que a partícula demora para dar uma volta. E a frequência é a quantidade de voltas que a partícula dá em um determinado período de tempo. Então, um é o inverso do outro, certo? Então, esse 11.000 voltas em um segundo é um determinado número de voltas, determinado número de oscilações em um determinado período de tempo de um segundo. Quando a gente tem o número de voltas por segundo, a frequência vai estar em Hertz, beleza? Que é a unidade do SI que a gente usa para calcular usando frequência. Beleza? Certo. Então a gente sabe que... O que ele está pedindo para a gente? Ele está pedindo para a gente a velocidade da partícula.
Só que a velocidade da partícula não está em radiano, ou seja, está pedindo a velocidade linear dessa partícula. Beleza? Se ele está pedindo a velocidade linear da partícula, como é que a gente calcula a velocidade linear? Vamos primeiro por partes. Como é que a gente calcula a velocidade angular? A gente sabe que velocidade angular é ômega, não é isso? E ômega a gente calcula com 2πf, não é isso? E como é que a gente calcula a velocidade linear? Velocidade linear é 2πr f, não é isso? O que é 2πr? 2πr é o perímetro. 2πr é o perímetro da circunferência, não é isso? Não é isso que a gente calcula. Perímetro, 2πr. Se a gente calcula perímetro por 2πr, então ele já deu pra gente 2πr, né? Que é 27 km, que é o perímetro dessa circunferência. Então a gente não precisa fazer nenhuma conta com relação a isso. Muitas questões vão fazer o quê? Eles não vão te dar o perímetro, eles vão te dar o raio, não é isso? Vão te dar o raio, e com esse raio, e te dizendo o valor de π, sei lá, considera π igual a 3, ou nem dizendo, bota a resposta em função de π mesmo. Você pode calcular isso aqui e com isso aqui multiplicar pela frequência e achar o valor. A gente vai precisar fazer isso nessa questão? Não. Por quê? Ele já deu o perímetro direto pra gente. Se ele já deu o perímetro direto pra gente, a gente pode calcular a velocidade linear como 27 km, não é isso? Vezes a frequência, que é 11.000. 11.000. Beleza? 27 vezes 11.000 vai ser igual a 297.000 quilômetros por segundo. Resposta letra B. Algumas curiosidades com relação a essa resposta que a gente encontrou aqui. Seguinte. Resposta letra B. Beleza? Isso é a velocidade linear dessa partícula, que foi o que ele pediu, certo? Existem outras formas de a gente calcular essa velocidade linear. Como é que a gente pode calcular isso? A gente pode calcular usando o período. Porque a gente não viu que, com o período ao inverso da frequência, se a velocidade linear pode ser calculada por 2πrf, a velocidade linear também pode ser calculada por 2πr sobre t sobre o período. Por quê? Porque a frequência é o inverso do período. Então a gente pegou o período e inverteu. O que estava multiplicando ficou dividindo e vai dar a mesma coisa, beleza? Mais uma coisa, a título de curiosidade, vocês não precisam se estressar muito com isso não. Mas essa velocidade aqui que ele deu é uma velocidade muito próxima a uma constante na física que a gente chama de c. Vocês vão ver isso em ótica no segundo ano, um pouquinho desse valor aqui. A gente chama essa constante de c. E o que é c? C é a velocidade da luz no vácuo. Que assim, por alguns motivos que é explicado pela relatividade, que a gente não vê no ensino médio, enfim, os motivos são detalhe. Mas o que é interessante saber é que a velocidade da luz é o limite de velocidade de tudo no universo. Nada se move mais rápido do que a velocidade da luz. É até discutível você falar da expansão do espaço, mas enfim, na prática, nada se move mais rápido que a velocidade da luz. A velocidade da luz é aproximadamente 300.000 km por segundo. E aqui está bem perto, né? Então assim, o acelerador de partículas tem a capacidade de mover partículas em velocidades muito próximas ao limite de velocidade do universo, que é a velocidade da luz, beleza? Tudo isso que eu falei agora tirando essa parte das fórmulas aqui de como calcular do inverso, não precisa se estressar com isso, tá? Eu estou falando porque é interessante, enriquece o currículo de vocês, pode ser um contexto de alguma questão essencial ou do Enem que vocês podem fazer. Então, eu acho interessante, pelo menos, citar para vocês saberem disso, certo? Pronto, então, a primeira questão foi isso, certo? Vamos para a segunda questão. Passou? Passou? Não. Deixa eu pegar o passador de slide aqui. Pronto. Segunda questão. O movimento circular de um disco pode ser transmitido a outro disco B. O movimento circular de um disco A pode ser transmitido a outro disco B de duas maneiras. Colocando-os em contato ou ligando-os por uma correia ou corrente, independentemente da forma de transmissão. E não havendo deslizamento ou escorregamento dos discos, pode-se afirmar que os pontos periféricos dos dois discos possuem a mesma velocidade. Esses princípios ajudam a explicar a relação entre coroa e catraca das bicicletas. Seguinte, antes da gente partir para o comando da questão, o que é que ele está dizendo? A gente pode ter dois círculos associados entre si, beleza? Ligados por uma correia ou contato, tanto faz. A gente viu esses tipos de associação de movimento circular na aula da gente, não foi isso? A gente pode ter esse contato. O que é que ele está afirmando antes do comando da questão?
está afirmando que a velocidade... O que é velocidade periférica? É a velocidade linear. Beleza? É a velocidade linear desses dois corpos, certo? Ele está afirmando que na correia, entre esses dois corpos estão ligados. A velocidade linear, a velocidade periférica é na borda, a velocidade na pontinha dele, certo? É a mesma. Isso é verdade, a gente não viu isso, que a velocidade linear na associação por contato e por correia é a mesma, mas as velocidades angulares são diferentes. Eles vão ter a mesma velocidade na ponta deles, o que eles vão girar vai ser a mesma quantidade. Mas o número de voltas que eles vão fazer vai ser diferente. Por quê? O perímetro desse cara é muito menor, né? Então, o número de voltas que ele vai dar percorrendo a mesma distância é muito maior do que o desse aqui, não é? Então, é isso que ele está afirmando no comecinho da questão, beleza? Isso é uma afirmação que a gente sabe que é verdade, ele não é nem obrigado a te dar essa informação, que a gente já sabia, porque a gente viu na monitoria anterior da gente, certo? Beleza. Então, vamos para o comando de fato. Em uma pista plana e horizontal, um ciclista consegue aplicar nos pedais de sua bicicleta uma força capaz de girar a coroa com uma frequência igual a 1/3 da frequência da catraca. Nessas condições, sendo o raio da coroa R coroa igual a 12 centímetros, pode dizer que o raio da catraca vale em centímetros. Seguinte, o que é que essa questão está dizendo para a gente? A gente tem aqui, vamos aproveitar esse desenho aqui, vamos dizer que isso aqui, seguinte, quem tem a frequência menor, tendo a mesma velocidade linear, é sempre o cara maior, beleza? Isso a gente pode afirmar e a gente vai entender por que disso, certo? Vou chamar esse cara de coroa aqui, vou chamar de CO, porque é de coroa, e vou chamar esse cara aqui de CA, que é de catraca, beleza? Ele afirmou pra gente que o raio da coroa mede 12 centímetros, certo? E não disse pra gente o raio da catraca, não é isso? Vamos chamar aqui de Rzinho. Beleza. Ele afirmou que o raio da coroa é 12 centímetros e não disse pra gente o raio da catraca, certo? Mas ele afirmou que... O que é que ele afirmou? Que a frequência da coroa é igual a 1/3 da frequência da catraca. Beleza? Então, com isso, a gente sabe que esse cara vai dar... Cada volta que esse cara der, esse outro cara vai dar 3 voltas. Por quê? Porque a frequência dele é o triplo. Beleza? Certo. Sabendo disso, o que é que a gente pode fazer? A gente tem uma relação que a gente viu na outra aula da gente, que diz que, numa associação ou por contato ou por correias, o raio da primeira vezes a frequência da primeira vai ser igual ao raio da segunda vezes a frequência da segunda. Beleza? Então, o que acontece? Só que a gente não viu que a frequência da correia é igual a 1/3 da frequência da catraca. Então, a gente pode dizer que 12 centímetros, que é a frequência da correia, vezes 1/3 da frequência da catraca, vai ser igual a Rzinho, que a gente não sabe, vezes a frequência da catraca. Certo? E aí, tem como a gente responder essa questão? Tem. Por quê? Porque aqui a gente não está com os dois em função da frequência da catraca, então a gente pode cortar a frequência da catraca com a frequência da catraca. Então a gente tem que 12 vezes 1/3 vai ser igual a Rzinho, que é o raio da catraca. 12 vezes 1/3, 12 vezes 1, 12, dividido por 3, 4. Rzinho é igual a 4 centímetros. Beleza? E você poderia, quem tem mais facilidade com essa parte desse conteúdo, você pode fazer direto, né? Porque você sabe que a frequência de um é 1/3, você sabe que o raio também vai ser 1/3, beleza? Se de um, a frequência é 3 vezes maior que a do outro, você sabe que o raio vai ter que ser 1/3, beleza? Então, resposta letra A, 4, beleza? Resposta da segunda questão, letra A, certo? Eu acho interessante, deixa eu aproveitar que a gente está no embalo aqui, vamos provar essa fórmula aqui, essa conta aqui, certo? Como é que a gente pode provar essa conta? Eu vou deixar aqui do lado, que dá para visualizar melhor. A gente não acabou de definir, a enunciado Fauê, a gente também tinha visto na aula da gente, que a velocidade linear é igual em toda a correia para as duas coroa e catraca. Então a gente pode afirmar que a velocidade linear desse é igual à velocidade linear desse, né? Como é que a gente calcula a velocidade linear? A gente calcula a velocidade linear por velocidade linear é igual a 2πr f. Não é isso? Então, mas a velocidade linear desses dois caras não é igual. Então, a velocidade linear da coroa ia ser...
A velocidade linear da coroa ia ser 2π. Vamos supor que eu não sei o raio desse cara, certo? Eu vou chamar esse cara de Rzão, porque é maior. 2π Rzão vezes F1, que é a frequência dessa correia aqui, beleza? Isso vai ter que ser igual a da catraca, né? E a da catraca é quanto? É 2π Rzinho vezes F2. Não é isso? Aí, como vê essa igualdade que a gente fez, que a velocidade linear dos dois é igual, né? Aí a gente pode cortar 2π com 2π, né? Cortando isso, fica com o quê? Fica com Rzão vezes F1 vai ser igual a Rzinho vezes F2. Foi a relação que a gente usou aqui para resolver a questão. Beleza? Então isso aqui é acho que eu tinha feito a manobra anterior, mas não custa nada relembrar. Essa é a demonstração da fórmula que a gente usou para resolver a questão, beleza? Resposta letra A, 4 centímetros. Passar para a próxima questão. Deixa eu já apagar aqui o quadro. Vai precisar disso aqui? Talvez, mas enfim. Eita, não passou a questão. Beleza. Seguinte, questão número 3. A figura ilustra duas polarias de raio R1 igual a 0,1 metros e R2 igual a 0,3 metros, que giram em sentidos opostos. Sabe-se que não há escorregamento na região de contato entre as polias. A polia 1 gira com frequência F1 igual a 600 Hz. Nessa circunstância, qual a frequência F2 de rotação da polia 2? Seguinte, ele deu pra gente o raio das duas, não foi isso? Ele deu pra gente que R1, deixa eu até desenhar aqui as polias para explicar o que está na imagem, né? A gente tem aqui uma polia R1, que é menorzinha. A gente tem a polia R2, que é maiorzinha. Certo? Eu não vou desenhar os dentes não, mas elas estão associadas por dentes, tá? Esse por contato quer dizer que os dentes de uma estão assim, ó, um com a outra. Beleza? Então a gente tem a polia aqui R1 e R2. R1 e R2. Beleza. Elas estão girando, não é isso? Ele deu pra gente o raio das duas, não é isso? Ele deu pra gente que o raio de R1 é 0,1, vou chamar aqui de Rzinho. Não, vou chamar aqui de R1, né? R1 e aqui de R2. Ele deu pra gente que R1 é igual a 0,1 metro e R2 é igual a 0,3 metro. Não é isso? E deu pra gente a frequência de 1. A frequência deu pra gente que F1 é igual a 600 Hz. Beleza? Com isso, a gente pode calcular a frequência, a F2, a frequência da polia R2. Pode, não pode, com que relação? A mesma relação que a gente fez na questão anterior, né? A gente sabe que é 0,1, que é R1, vezes 600, que é F1, vai ser igual a 0,3 vezes F2. Não é isso? 0,1 vezes 600, 60. Dividido por 0,3, isso aqui vai ser igual a F2. Essa conta aqui, já vou adiantar o processo, essa conta aqui vai dar 200. Então, F2 vai ser igual a 200 Hz. Beleza? Usar a mesma conta, a mesma fórmula. Essa formulinha é muito importante para muitas questões de movimento circular. Beleza? Então, F2 igual a 200 Hz. Resposta da questão, letra B. Certo? Vou apagar aqui já. Vamos para a questão número 3 ou número 4? Nem lembro mais, mas enfim. Vamos aqui para a próxima questão. Vamos lá. Uma regra prática para a orientação do hemisfério sul, no hemisfério sul em uma noite estrelada, consiste em identificar a constelação do Cruzeiro do Sul e se prolongar 3 vezes e meia o braço maior da cruz, obtendo assim o chamado Polo Sul Celeste, que indica a direção sul. Suponha que, em determinada hora da noite, a constelação seja observada na posição 1. Beleza? Essa aqui que está diretamente acima do Sol. Seja observada na posição 1. Nessa mesma noite, a constelação foi observada na posição 2, cerca de... Ele está perguntando quanto tempo depois essa constelação vai ser observada na posição 2. Beleza? O desenho que ele deu pra gente foi mais ou menos assim, ó. A gente tem aqui um semicírculo, vamos dizer assim. Ele estava na posição 1, vou chamar aqui de P1, certo? Depois de um certo tempo, ele foi observado em P2. E a questão afirmou pra gente que P2 tem uma angulação de 60 graus com P1.
1. Beleza? Essa questão tem alguns conceitos que não são exclusivos da física, que são algumas noções que a gente tem do dia a dia, certo? Que a gente sabe porque a gente vive na sociedade e a gente tem essas informações na gente. Como, por exemplo, todo mundo sabe que o dia tem 24 horas. Não é isso? A gente sabe que o dia tem 24 horas. Beleza. E quando que se passa as 24 horas? Vocês não concordam que as 24 horas vão se passar quando o Cruzeiro do Sul fizer isso aqui, ó? Completou uma volta, quer dizer que completou um dia, não é isso? Então, se ele fizer uma volta de 360 graus, vão ter se passado quanto? 24 horas, não é isso? Se ele der uma volta de 60 graus, quantas horas vão ter se passado? Tem alguns jeitos diferentes da gente fazer isso. Um que a gente pode fazer é por regra de 3, né? Se 360 são 24 horas, 60 graus vão ser x horas, beleza? Fazendo essas contas aqui, a gente vai obter, a gente pode até simplificar aqui, ia ficar 6, mas enfim, fazendo essas contas aqui, a gente vai obter que x é igual a 4 horas. Essa já é a nossa resposta. 4 horas, quando o Cruzeiro do Sul se move 60 graus de P1 para P2, se passaram 4 horas, beleza? Você podia fazer outro jeito também, você podia dividir 360 por 60 para ver o percentual, vamos dizer assim, do dia que se passou e calcular esse percentual de 24 horas. É a mesma coisa, é a mesma conta, vai dar exatamente a mesma parada. E como ele veio daqui para cá, avançou, né? Que tem algumas alternativas que falam que isso foram 4 horas antes, não, foram 4 horas depois, porque ele avançou no tempo. Beleza? Então, resposta, letra D, 4 horas depois. Beleza? Vamos para a próxima questão. Beleza? Uma questãozinha de gráfico. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. O gráfico mostra como varia, em função do tempo, a posição de um corpo que se move sobre uma trajetória circular contida em um plano horizontal. Essa questão é mais teórica, né? Vamos ver as alternativas que estão dizendo pra gente e vamos avaliar. Beleza? Letra A. Nos instantes T1 e T2, o módulo da velocidade escalar do corpo está aumentando entre T1 e T2. A velocidade dele está aumentando, mas esse trecho verde aqui, vocês não concordam que é uma reta? Se é uma reta em um gráfico da posição pelo tempo, quer dizer que a velocidade é constante, não é isso? Então a velocidade está mudando entre T1 e T2? Não, né? Porque na parte reta, na parte verde, ela está constante. Se ela está constante, ela não está mudando. Assim, ele podia dar uma alteração, assim, porque como ele está falando de movimento circular, se ele dissesse o vetor velocidade está mudando, tá, por quê? Porque é um movimento circular. Todo movimento circular, o vetor velocidade está sempre mudando. Beleza? O vetor velocidade sempre é tangente à circunferência, essas partes todas, né? E como ele está girando em volta, esse vetor está sempre mudando, certo? Mas o valor escalar da velocidade, igualzinho. O módulo escalar da velocidade continua o mesmo naquele trecho. Beleza? Então a gente sabe que não é letra A. Letra B. Em algum instante entre T1 e T3, o corpo parou. A gente sabe que num gráfico do espaço pelo tempo, vou até desenhar um gráfico aqui, só para ilustrar. A gente sabe que num gráfico do espaço pelo tempo, o corpo só está parado se a reta que forma o gráfico for assim, ó, horizontal e paralela ao eixo do tempo. Beleza? Então, se não for nesse caso, o corpo não está parado. Tem algum trecho daquele gráfico que está assim? Não, não tem. Nenhum trecho está uma reta horizontal paralela ao eixo do tempo. Então, ele não está parado, certo? Letra C. Nos instantes T1 e T3, o corpo se move em sentidos opostos dentro da circunferência. Não, em T1 e T3, ele continua com a velocidade positiva, porque a posição dele está aumentando. Só que em T3, a velocidade dele começa a cair. Ele tem um movimento retardado, mas ele ainda está no mesmo sentido do movimento. Beleza? Letra D. No instante T2, o corpo está parado. A gente já viu que ele não está parado em nenhum momento nesse gráfico, certo? Porque não existe uma reta horizontal e paralela ao eixo do tempo. Beleza? Sobre a letra E, né? No instante T3, o corpo está em movimento retardado. Correto, né? Porque o que é que o gráfico está fazendo? O gráfico está fazendo uma curva assim, não é isso? O gráfico está fazendo uma curva assim, ó. Quando ele está fazendo isso, a gente viu no MRV, né? Que no gráfico do MRV que ele faz... que a velocidade dele está diminuindo. Beleza? Então a resposta dessa questão, letra E. Beleza? Vamos para a próxima questão. Considere um motoqueiro que percorre uma pista circular de raio igual a 36 metros. Eu já vou fazer uma ilustração aqui, que acho que a gente vai precisar.
circular, o raio da pista é 36 metros. Beleza, temos raio circular. Com velocidade de módulo constante igual a 20 metros por segundo. Se está em metros por segundo, é a velocidade linear, né? Então, a velocidade linear dele igual a 20 metros por segundo. Beleza. Admitindo que π é igual a 3. Aqui já. π é igual a 3. O tempo que o motoqueiro gasta para fazer as 3 primeiras voltas em segundos é igual a... Certo. Tendo o valor de π e tendo o valor do raio, a gente pode calcular o tamanho da circunferência? Pode, não pode? Porque a gente calcula o tamanho da circunferência como? 2πr. Não é isso? π é quanto? 3 e r, 36. Então seria 2 vezes 3 vezes 36. Isso vai dar 2 vezes 3, 6. 6 vezes 36, vou fazer a conta aqui. 6 vezes 6, 36, sobe 3, 18 com 3, 21. 216 metros. Então a gente sabe que a circunferência mede 216 metros. Beleza? Tendo a circunferência e tendo a velocidade, eu posso achar a frequência ou o período? Posso, não posso? A gente pode fazer isso como? A velocidade linear, que é 20, vai ser igual a 2πr, que a gente viu que é 216, dividido por t, que é o período. Posso pegar esse t multiplicando, passar o 20 e vou ficar com 216 dividido por 20. Isso aqui vai dar 110,8 segundos. Isso é a resposta? Não. Por quê? Ele pediu o tempo que ele demorou para fazer 3 voltas. Isso é o tempo que ele demora para fazer uma volta. Beleza? Então, se esse tempo que demora para fazer uma volta, para achar o de 3, é só multiplicar por 3, né? Seria 10,8 vezes 3, que dá 32,4 segundos. Então, resposta a essa questão, letra D de dado. Letra D. Beleza? Só pode ter mais uma questão depois dessa? Não. Então, por hoje foi isso, galera. Fizemos algumas questõezinhas de movimento circular, né? Fizemos umas 7, 8 questões de movimento circular. Revisou alguns conceitos, viu algumas partes que é bom dar uma prioridade, deu o contexto de algumas coisas dentro da física que podem ser contextualização de questões, mas apesar de não serem diretamente relacionadas com esse assunto, mas é bom saber a parte do LHC, da velocidade da luz, que vocês vão ver com mais detalhe no ano que vem. Então, por hoje, galera, era isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Continuem acompanhando as monitorias e até a próxima. Tchau!